Olá pessoal, vamos para mais uma aula de teoria dos conjuntos, né? O tópico dessa aula é noção de subconjunto. Então vamos lá. Primeiro, a gente tem aqui a definição, né? Definição de subconjunto. A contido em B, se e somente se para todo e qualquer x pertencente a A, então, né, x pertence a B. Calma. Parece confuso, parece difícil, parece uma outra língua, uma língua alienígena, né? Mas vamos traduzir isso aqui, vamos trabalhar isso aqui por partes, para a gente conseguir entender o que significa isso, né? Essa coisa grande, toda essa coisa, o que significa. Então aqui eu fiz um esqueminha para a gente, como eu posso dizer, quebrar por partes, ver o que cada sinal significa aqui. É muito importante a gente trabalhar com isso, porque a matemática aparece muito desses sinais. E muitas vezes a gente não sabe como se lê esse sinal, não sabe o que significa. Então, essa aula vai ser importante muito por conta disso também. Então, vamos começar a partir do A aqui, ó. A gente sabe que as letras maiúsculas são conjuntos, né? A gente está querendo dizer de um conjunto. Relembrando, um conjunto pode ser lá um conjunto de números, de letras, tudo mais, um conjunto qualquer. Então aqui está dizendo que A, C, B, né? C aqui no caso não é o C, né? É um Czinho um pouquinho diferente, mais ou menos assim, ó. É um Czinho meio caidinho. Ele significa está contido, né? Então A está contido em B. O que significa A está contido em B? Significa que A está dentro de B, né? Então, por exemplo, se eu tenho esse conjunto aqui, digamos que esse é um conjunto B, A está aqui dentro. Então, A está contido em B. Aí vem para esse sinalzinho aqui. Esse sinalzinho significa se e somente se. Né? Então, ele está reforçando que A vai estar contido em B, se e somente se. Né? Não tem outra hipótese, só se for essa hipótese. Que é qual hipótese? A que está dentro dos parênteses, né? Então, A vai estar dentro de B em que ocasião? Qualquer que seja. Esse A de cabeça para baixo, né? Parece um A de cabeça para baixo. Significa ó, qualquer que seja. Então, ok. Vamos por partes, né? Bem devagar. A está contido em B, né? A está contido em B, se somente se, para todo e qualquer x. O que significa para todo e qualquer, né? Para todo e qualquer que seja, para todo e qualquer que seja x. Né? Um valor aleatório. A gente não sabe quem é x, então, né, o x é um dado do conjunto. Pode ser 1, 2, 3, A, B, C. Então, para todo e qualquer x que pertença, né, esse E a gente já viu, pertence a A, e aqui tem uma flechinha, né? Note que essa flechinha ela é diferente dessa flechinha aqui, né? Porque ela é se, né, reticência, então, que no caso aqui, se para todo e qualquer, tá um pouco confuso, mas calma. Se para todo e qualquer x pertencente a A, então x pertence a B. É bem. É um pouco confuso, é muito grande, mas é muito simples, né? É basicamente o que tem essas duas bolinhas, né? Por exemplo, se eu tenho 1 aqui e 2, você não concorda comigo que 1 e o 2 está dentro do B? Né? Não tem como. Por exemplo, se eu tivesse um conjunto C aqui, tivesse aqui um 4, né? Aqui um conjunto C. O C não está contido em B porque o B não tem o 4, né? Aqui, ó. Por exemplo, aqui poderia ter um 3. A parte do 3 aqui
essa parte está contida no B, que vai ser uma parte que a gente vai trabalhar sobre interseções, né? Mas por enquanto não se importe com isso. Se importe entender que o 4 está para fora, não está no conjunto B. Então C não está contido em B, entendeu? Então é basicamente isso. A está contido em B se somente se para todo e qualquer x que pertence a A também, né? Então pertence a B. Mas é basicamente assim, um conjunto está dentro do outro se todos os elementos do conjunto que está dentro também tá no de fora, no maior, né? Basicamente isso. Então, tá. A gente viu um pouco ali sobre o, a definição de um subconjunto, né? Então, vamos revisitar os símbolos da teoria dos conjuntos. Isso é importante porque às vezes a gente está trabalhando com tantos símbolos, tantas nomezinhos, tantos desenhozinhos que a gente às vezes acha que não faz sentido ou parece bobo, mas na verdade esses símbolos são categorizados, eles são importantes e é importante a gente saber. Isso aqui a gente já viu, pertence, né? Tem o não pertence. Geralmente quando tem um risco, uma barra assim, né? Significa negação, né? A maior parte das vezes significa que está negando. Então aqui está contido, né? Está dentro, não está contido, não está dentro. Contém, né? Significa que, por exemplo, nesse caso que a gente trabalhou aqui, B contém A, né? Porque o A está dentro do B, então B contém o A. Não contém, né? Não está dentro. Tal que implica que, né? Que foi a flechinha que a gente viu aqui. Implica que, se então, né? É mais ou menos a mesma ideia. Se, e somente se, né? Aqui embaixo, existe. É um E maiúsculo ao contrário do que a gente vê normalmente. Não existe, né? A barrinha. Tem o para todo, né? Ou qualquer que seja. E a gente viu aqui em cima também. O A ao contrário. Conjunto vazio, né? E aqui as letras dos conjuntos numéricos, que a gente não viu ainda, mas vamos ver. Então, beleza. Como se lê, né, toda aquela expressão, né? Agora eu vou resumir aqui como que a gente lê toda aquela expressão. A está contido em B, se e somente se todo elemento que pertence a A também pertence a B. Né? Então, é basicamente isso. Então, vamos lá para propriedades da inclusão. Né? Então, quando que... quando não é, mas... Que propriedades a gente pode usar, né, na matemática para fazer essa relação de inclusão com um conjunto com o outro. Então vamos lá. Aqui a gente tem a propriedade 1, que diz que A está contido em U. Vamos definir primeiro quem é A e quem é U, né? A é um conjunto qualquer e U é um conjunto universal. Um conjunto que como eu posso dizer? Digamos que você está num estádio de futebol e o universo, naquele momento que a gente está analisando, é o estádio todo, né? E A pode ser apenas torcedores do time A. A pode ser apenas pessoas que estão com camisa de time, né? Então A é um subconjunto. Então A está contido em U. Vamos para a propriedade 2 agora. A está contido em A, né? Só falando mais um pouco sobre a propriedade 1, A está contido em U. Por que A está contido em U? Porque, digamos que esse é o estádio, U, e aqui dentro são os torcedores com camisa de time, A. Faz sentido A estar contido em U porque
A está dentro de U, né? Então, essa é a lógica, esse é o sentido de estar contido. A está contido em A parece meio tosco, meio bobo, mas faz muito sentido, né? Por exemplo, eu tenho um conjunto A. Se eu pego um conjunto exatamente igual a ele, todos os elementos vão estar dentro dele. Ou seja, ele também está contido nele mesmo, né? A está contido em A. Aqui é uma propriedade transitiva, né? Então, se A está contido em B e... vamos devagar, né? Se A está contido em B e B está contido em D, né? Essa parte aqui, A está contido em B e B está contido em D, então A está contido em D. Eu fiz um exemplozinho aqui do lado para a gente conseguir entender melhor o que está dizendo nessa propriedade 3. Que está dizendo que A está contido em B. Então eu fiz aqui o A dentro do B, tá certo? Foi isso que ele falou. Beleza, o A está contido em B. E ele diz que B está contido em D. Então eu fiz um conjunto maior que abrange todo o B. Então o B está contido em D. Então ele diz que isso implica em quê? Né? O que acontece com essa relação? Acontece que o A vai estar contido dentro do D. Isso é verdade? É, né? Olha o A aqui. O A não está dentro do quadrado aqui, né? Então ele está contido em D também, né? Isso implica essa é a consequência, né? Dessa relação. Aqui está dizendo também que na propriedade 4, que A está contido em B e B está contido em A. Se e somente se, né, A foi igual a B. Então, fiz um exemplo aqui. Aqui é o conjunto A e aqui o conjunto B. Ele diz que A vai estar contido em B e B vai estar contido em A se somente se eles forem iguais, né? Se A for exatamente igual a B. Isso é verdade, ó. Isso aqui é uma cópia disso. Se eu coloco aqui, ó, juntinho, você vê que eles são iguais. Então, só dessa forma, eles vão... um vai conter o outro. Porque digamos que você aumenta um pouco aqui, coloca um elemento a mais dentro do B, por exemplo, o verdinho. Ó, tá vendo que já não é mais verdade? Porque aí, no caso, vai ser o A vai estar contido em B, né? A parte branca vai estar dentro da parte verde. Então, não vai ter como fazer o inverso, né? Então, para A estar contido em B e B estar contido em A, eles têm que ser exatamente iguais. Vamos para a propriedade 5. Aqui ele diz que o conjunto vazio está contido em A para todo e qualquer A. Todo conjunto tem um conjunto vazio, né, dentro dele. É meio complicado explicar isso, é muito abstrato. Acredito que não vale a pena a gente focar muito nisso agora. Isso vale um vídeo bônus, mas é importante saber que todo conjunto tem um conjunto vazio dentro, né? Então, o conjunto vazio está contido em A. Aqui, essa propriedade é uma das propriedades mais dificilzinhas de entender, mas é bem simples. Se A possui n elementos, então o número de subconjuntos de A é 2 elevado a n. Vamos ler de novo, devagar, e tentar entender. Se um conjunto A possui n elementos, né, então pode ser 1, 2, 3, né, então o número de subconjuntos de A é 2 elevado a n. Como assim? Vamos para uma coisa mais palpável. Eu tenho um conjunto aqui, A, 1, 2, 3. Ele está dizendo ali que para saber o número de subconjuntos que eu posso formar com
esse conjunto é pegar o 2 e elevar o número de elementos do conjunto. Será que isso é verdade? Então eu tenho A aqui, que tem o elemento 1, 2 e 3. Tem 3 elementos. Então eu pegaria o 2, elevaria a 3, que é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Será que eu consigo formar 8 subconjuntos com esse 1, 2, 3? Vamos lá. Eu tenho o subconjunto 1, o subconjunto 2, o subconjunto 3, o subconjunto 1 e 2, né? Você concorda? Que é essa parte aqui, 1 e 2. Eu tenho o subconjunto 1 e 3, né? Também o 1 e o 3. Eu tenho o conjunto 2 e 3. E esses dois aqui de baixo é importante, porque o próprio conjunto é subconjunto dele mesmo, né? Que é uma propriedade que a gente viu aqui para cima, né? A está contido em A. Então, ele é subconjunto dele mesmo, né? 1, 2, 3. E o conjunto vazio, que é uma propriedade que a gente também viu aqui, né? A está contido, o conjunto vazio está contido em A. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exatamente o valor que deu aqui. Então, essa propriedade, a propriedade 6, se A possui n elementos, então o número de subconjuntos de A é 2 elevado a n, é verdade, né? Então, aqui, portanto, 2 elevado ao cubo é igual a 8 subconjuntos. Então, como a gente fala, né, desse conjunto formado por subconjuntos de A? A gente pode chamar de conjunto das partes de A ou conjunto das potências de A, né? Aqui, conjunto das partes de A, conjunto das potências de A. Então, a gente tem isso aqui. Sendo A, 1, 2 e 3, temos, né, esse P, que é as partes de A, e aqui todas as partes de A. Então, esse aqui é o conjunto das partes de A, o conjunto das potências de A. É isso, galera. A aula ficou um pouco extensa, né? Mas a gente trabalhou muitos conceitos aqui, muitas coisas importantes para matemática, muitos símbolos, e esse conceito de subconjunto que é muito interessante para as próximas aulas. Você vai perceber que uma aula complementa a outra, né? Então, assistir a aula anterior ajuda na aula seguinte e tudo mais. Então é isso. Até a próxima.